Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roger Silva. E eu sou Tati Almeida. E nós somos do programa Tati e Roger Ministerial. Nesse momento estamos desde já começando este programa, trazendo aqui um tema, monogamia e a continuidade da história de Salomão, ou seja, a conclusão final, da história de Salomão. Aqui já estamos trazendo um resumo, conclusão final de tudo que a gente pregou no Palestra para Casais, parte 2, a qual está lá o tema. É permitido casar com mais de uma mulher? E hoje estamos trazendo o tema monogamia, dentro desta história de Salomão, a qual vamos trazer a conclusão geral, com o tema monogamia. Então, nesse momento, desde já que já apresentamos aqui o tema que vamos entrar, queremos desde já agradecer a vocês que nos acompanham e pedir a vocês para, neste momento, ter um dedinho no lado da sua tela indicando que você pode triscar para se inscrever no canal, que é uma forma mais fácil de você ter acesso para se inscrever. Então, se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, tudo bem? Então, neste momento, vamos estar assim já trazendo a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 11 e versículo 3. Mas antes de tudo, vamos trazer hoje Varela. Varela do Balanço Geral vai estar fazendo aqui o balanço ministerial. Vamos chamar a Varela agora para se apresentar aqui. Pronto! Estamos começando mais um balanço ministerial. Acorda pra vida e bota o pé no chão. A semana passada você assistiu aí a reação de Siqueira Roger. Hoje estamos no balanço ministerial. Aqui agora eu, Varela Roger, falando: desperta para a vida e bota o pé no chão. Você já aprendeu a zelar do seu lar, do seu casamento, da sua vida conjugal? Não? Se não, cartão vermelho para você. Varela agora vai ser zoar bastante ele volta se der tempo. É o quê? Aí Varela acabou falando aqui, Agora o que eu acho engraçado é esse urso intruso. É o quê? Eu vou acabar estreitando esse urso. Vou demitir esse urso. É o quê? Mas vamos voltar aqui agora no foco da palavra. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Pode estar lendo. E diz assim: E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois, no vídeo anterior, falamos a história de Salomão, que casou com 700 mulheres e 300 concubinas. Esse foi o assunto a qual está baseado neste livro de 1 Reis. E vamos trazer a conclusão que nesse livro a gente vai descobrir aqui, pelo tema que eu já falei, a monogamia. E hoje você vai descobrir se isso, esse nome, se Deus é a favor ou se Deus é contra a monogamia. Aí você pergunta: qual é o significado da palavra monogamia? Porque Deus pode ser contra a monogamia. O que a monogamia tem a ver com a história de Salomão? E é isso que vamos retratar agora, a partir de já, com esse assunto de Salomão. Como vocês já assistiram o vídeo anterior, só para quem não assistiu, vou estar só respaldando que Deus, ele não se agradou
de Salomão, como também não se agradou de Davi, seu pai, porque a gente leu. E está nessa história aí mesmo de Primeiras Reis. Deus não se agradou porque as mulheres desviam Salomão da vontade de Deus. Salomão perde a sua comunhão com Deus. E fora isso, Salomão comete ali pecados, porque vamos descobrir aqui o foco do casamento, qual é permitido e qual não é. Primeiro, fizemos o tema falando: é permitido casamento entre primos? Tem pessoas que acham que podem. Depois de a gente ter feito aquele tema, eu descobri outro canal que tratou desse assunto. Um rapaz, segundo ele, teólogo, né, pessoa que já fez a teologia, e deu uma informação que teve um desencontro nas informações, dizendo que sim, era permitido, e eu vi várias pessoas que estavam convivendo namorando com o primo, e que dizem, graças a Deus que agora eu vou poder casar com meu primo. Ou seja, vocês que nos assistem têm que ter esse cuidado, porque a Bíblia de maneira alguma vai permitir isso. Por mais que a pessoa seja teólogo, talvez ele tenha entendido errado. Porque para quem estuda teologia, a teologia tem questões, né, que é bom realmente estar de acordo com a palavra, mas tem questões que às vezes vai de contra a palavra. Então tem que ter esse cuidado. Quem vai tomar teologia tem que ter esse cuidado. Com pessoas que foi batizado com o Espírito Santo, depois que foi fazer a teologia, já mudou ali a situação, né? Ele passa a praticar ali a teologia. Depois de ele praticar a teologia, o que é que acontece? Ele já não prega mais a palavra com vigor, com avivamento, não deixando mais Deus assim usar ele como canal de bênção, línguas, revelações, profecias, todos os dons. Ele começou a recuar, né? Começou a deixar os dons enterrar. Então, se a gente não administrar aquelas ferramentas que Deus nos concedeu de uma forma adequada, é isso que vai acontecer. A pessoa vai acabar morrendo espiritual por falta de conhecimento. Como diz a palavra, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então é aí que às vezes as pessoas acabam falhando, nesse caso. Mas voltando ao assunto, vamos aqui botar em pauta um problema. Problema em 1 Reis 11:3, lemos que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, mas a Escritura repetidamente nos adverte contra manter mais de uma mulher. Nesse caso, eu vou estar lendo aqui Deuteronômio, no Velho Testamento, capítulo 17, versículo 17. Olha o que vai dizer. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem ouro nem prata multiplicará muito para si. Aqui foi Deuteronômio. Parece até que aqui em Deuteronômio é como se estivesse a favor. Mas depois a gente vai ver que, na verdade, houve um desencontro, mas de uma forma de entendimento diferenciado. Então vamos aqui para Deuteronômio 17. E violar o princípio da monogamia, um homem para uma mulher. Ou seja, Deuteronômio capítulo 17 nos mostra que isso viola o princípio da monogamia, que no termo é quando um homem para uma mulher. Essa é a forma correta da monogamia, de um homem para com uma mulher, que ali no caso é um homem e uma mulher, que a Bíblia fala que o que Deus une, ninguém separa, né? Mas a Bíblia fala que deixará homem, pai e mãe, e se unirá a uma só carne. Essa uma só carne não é só, um exemplo, um homem. Essa uma só carne é como nós dois, Tati, Roger. Ela é mulher, eu sou homem. Nós somos casados, então nós se tornamos uma só carne.
Tati, Roger, se tornou o que aqui? Uma só carne. É isso que a Bíblia quer relatar, quer nos mostrar, né? Aqui é eu, aqui é ela. Casamos e aí, ó, nós dois se tornamos um. É o cônjuge, né? Que é uma aliança entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Essa é a forma correta pela Bíblia. Mas no vídeo anterior também mostramos que Deus, assim como ele não se agradou de Davi, deixa lá claro a Bíblia que Deus também não se agradou de Salomão. Verdade. Foi o que a gente lemos. Então aqui vamos tirar mais uma conclusão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Ou seja, por causa da prostituição, né? Para que o homem não venha adulterar, estar em adultério, para que não venha estar se prostituindo. Então, como Deus fez logo no começo, né? Porque se fosse para o homem ter mais de uma mulher, Deus não ia fazer só Eva, ia fazer Eva e várias outras mulheres, né? Isso. Mas só que no início, a gente já vê no início, como Deus é tão sábio que ele já tinha feito o homem para o homem não ficar só. O que é que ele fez? Né? Fez a Eva para poder estar ali os dois juntos numa só carne. Rapaz, e o que me chama a atenção é que a gente nem parou para poder ver os textos e você já se aprofundou no assunto sem saber. Olha como o Espírito Santo conduz a gente, né? Que realmente era essa outra pauta que a gente ia entrar. E nem precisou nem ler, já está na pauta. É o caso de Adão e Eva. Aqui, ó. Adão e Eva. Que está baseado aqui no que você falou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Depois vem capítulo 2, 21 a 25. Ou seja, está escrito, né, dessa forma. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Agora o 2, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que você acabou de dizer é pouco distante, viu? Estava na pauta. O que acontece aqui nesse caso? Deus, no princípio de tudo, a terra, a Bíblia fala lá de Gênesis que era sem forma e vazia, não havia nada. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, mas era sem forma e vazia. Depois que Deus vai criando a terra, né, cria a lua, sol, estrela, aí Deus vai olhando, cria o jardim, e aí vai. Cria os animais, macho e fêmea. Só que aí Deus ainda olha para a terra e vê que precisa de uma pessoa para zelar da terra, para cuidar. E aí Deus o que Deus faz? Ele sai do seu trono, vem à terra, e aí cria um homem do barro, e ali sopra nas suas narinas o espírito de vida, que é o fôlego de vida. Depois que ele faz Adão, ele observa que Adão está ali trabalhando, depois já está cansado, aí Adão está descansando lá, quem sabe, né, no seu sono lá profundo, sozinho, né? E ele solitário, só ele é aquele animal, só que os animais têm macho e fêmea. Eu creio que Deus olhava assim, até os animais, né, tem seus companheiros ali para estar o macho e a fêmea juntos, e o meu servo ali que eu fiz está sozinho, né, precisa de uma pessoa para estar ali rente, do mesmo jeito que Deus fez o macho e a fêmea dos animais, aí ele já, assim, no meu entendimento, ele já raciocinou, não, meu filho precisa de uma esposa, precisa de uma... Não, meu filho precisa de...
É o quê? Precisa de uma varoa, né? Precisa de uma pessoa para estar ali rente, né? Carne da mesma carne, estar numa só união, né? Para poder estar fazendo as coisas junto, um ali apoiando o outro, um ali ajudando o outro e multiplicando também, né? Mas é isso mesmo. Que Deus observa e vê que os machos, os animais têm macho e fêmea. E É o que você acaba de dizer. E os filhotes vão nascendo, né? Vão se reproduzindo. Aí Deus tem a conclusão. Deus tira uma conclusão que Adão precisa realmente de uma pessoa. E o que é que Deus faz? Quando Adão está em um sono profundo, ele vai lá, serra a costela de Adão e joga para Eva. Ele cria a Eva da costela de quem? De Adão. E aí é por isso que lá, já no Novo Testamento, já fala que Cristo constitui o homem como cabeça. Mas era o ponto também que no outro vídeo eu até acabei não citando. Que o homem torna-se o cabeça e não a cauda, mas também a Bíblia traz, né, a pauta que a mulher também não é a cauda, mas também não é a escrava do homem, não é a capaz do homem. Porque tem homem, né, que faz de sua esposa, né? Tem como se fosse sua escrava, né? Isso. Aí a pauta que Cristo traz aí, que o homem é o cabeça, e vem essa pauta aqui em termos de Eva, e aí a gente vai mais à frente, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, é que a mulher é a disjuntora. Disjuntora... Ajudadora, né? O que quer dizer disjuntora? É uma pessoa que está próximo de outra pessoa e que ajuda um ao outro. Ou seja, a disjuntora, no caso, já que a mulher, o marido trabalha, ela não trabalha, aí, por exemplo, ela cuida das coisas de casa, mas ela cuida não como uma obrigação, né? Mas para deixar a casa com zelo, ótimo, porque o Espírito, assim como o Espírito Santo tem zelo de nós, né? Assim como Deus tem zelo de nós, esse zelo tanto que ele tem de nós, e como Deus também ele é zeloso, ele quer de nós zelo dentro das casas, né? Dos casais. É como eu já falei mesmo, eu mesmo não aguento ver nada sujo, que eu só me sossego, a coisa tá limpa. Ele tem esse negócio pro lado de zelo. Mas imagine o nosso Deus, imagine o Espírito Santo. Ele é bem mais zeloso que até mesmo nós. Então, se o homem trabalha, a mulher faz o dever de casa. Se a mulher e o homem trabalham, não custa nada os dois se unir para estar fazendo as atividades da casa. Enquanto um faz a comida, o outro vai lavando uma roupinha, né? É porque assim, se Deus colocou o homem como cabeça, é porque o homem vai correr atrás, né? Ele vai ter a responsabilidade de trabalhar como está lá, né? Que é o preço que ficou pra gente por causa do erro de Eva e Adão. A gente iria comer do suor do nosso rosto. Então isso foi o preço que nós hoje ainda pagamos pelos erros de Adão lá atrás. E pelo esse fato de a gente ter que pagar, então o homem tem a responsabilidade de cuidar das obrigações, de trazer os mantimentos para dentro de casa, não deixar faltar o pão, o alimento de cada dia. O homem não, ele tem ali a responsabilidade de, se tem filho, não deixar faltar o leite, não deixar faltar o pão, não deixar faltar a comida. Então, tudo isso é o que a Bíblia chama que o homem, de um homem ser o cabeça da casa. O cabeça é que ele tem a obrigação de trazer o alimento, né? Ele tem a obrigação de trazer o sustento. Então, se o homem ele foge da responsabilidade, então ele não estava apto para assumir um relacionamento com alguém. E aí, se o homem não está apto, ele não tem responsabilidade com ele, e uma mulher passa, né, a conviver com ele, vai conviver uma vida que vai durar por pouco tempo, um relacionamento que vai durar por pouco tempo, porque é uma pessoa que já não tem responsabilidade. Então é um casamento que vai ser frustrado. Que nesse caso, o que eu vejo aí? É uma pessoa indo em busca de um casamento, achando que vai dar tudo certo, porque tudo no início é flores, mas
ao longo, né, ao decorrer do tempo, aí você vai ver que aquela pessoa ali não é aquilo que eu esperava, e aí vai acabar fugindo daquele relacionamento, porque o homem não tem o quê? A sua responsabilidade. Do mesmo modo, Se a mulher trabalha. a mulher. Para os pais que têm filha de mulher, qual é a obrigação dos pais? É ensinar o caminho em que deve andar, ensinar a palavra para que ele não se desvie do caminho de Deus, de acordo com a palavra, e isso é poucas famílias que fazem. E ele tem que orientar a filha conversando abertamente com ela. Porque, um exemplo, se eu sou um pai, eu tenho uma filha, se eu não chegar para minha filha e conversar com ela o ponto em termos de relação, o que é um casamento, como é que funciona as coisas em um casamento, como é que tem que ser, se ela não sabe de nada, vai acontecer duas coisas. Ou na escola, as amizades vão ensinar ela como ela vai viver a vida do jeito mudando, ou vai acontecer outra coisa. Ela pode não se envolver com ninguém, mas lá na frente, quando ela assumir um relacionamento para conviver junto, Pode até não. no momento da relação, né, da relação que eu falo assim, o casal tá lá entre dois, no seu quarto lá privado, e vou ter a relação, né? isso, e vou ter a relação, no caso, um homem com a mulher, ali vai ser praticamente a primeira vez dela, só que ela não teve preparação nenhuma para aquela situação. O que pode acontecer em uma situação dessa? A mulher, ela pode ali criar um trauma daquela situação, por achar que, em certo termo, o sexo foi doloroso, ela não sabia que era assim, ela não se preparou para aquilo, e é por isso que muitas das vezes acontece de mulheres optar em não casar com homem algum. Por isso que acontece de algumas mulheres a passar a ser até, no caso, como diz aí fora, porque eu não vou jamais ter preconceito, porque Deus, ele aborrece o pecado, mas ele é um pecador, né? Então a gente não deve deixar de amar essas pessoas, mas de aplicar a palavra. Mas, com respeito, aqui falando respeito, mas é por isso que tem mulher que se torna, no caso, lésbica, mas devido a essa situação, porque foi para um relacionamento, não esperava que no início seria doloroso, que ia sentir algumas dores, e ia sentir alguns incômodos, então ela acaba se retendo de não querer mais o casamento, e aí prefere, às vezes, casar até com outra mulher. E é por isso que acontece. Eu já tive amigas lésbicas, no caso, e algumas eu tiro até por aí, pelo que eu estou citando. Teve uma cantora que estava passando um programa de Geraldo Luiz, que o primeiro homem que ela casou, quando ela foi lá ter o contato, ela não aguentou. Na hora de fazer a relação, ela não aguentou ali, porque doía aquela coisa toda, e ela pedia pro esposo parar, e ele não parava, e ela criou um trauma no quem vai conviver com homem. Agora não me lembro assim o certo, né? Mas foi essas pessoas aí, nessa época aí de Desi Gonçalves, né, que era Desi Gonçalves, era Hebe, só que não foi Hebe, eu não sei se foi essa outra, mas aconteceu esse fato. Eu sempre via esses acontecimentos eu acho que era na Record ou era no SBT. Então, os pais, eles devem orientar a filha, por mais que ela tenha 12 anos, 13, 14, mas já está na faixa etária de aprender. Se ele não ensinar, as amigas na escola vão ensinar. A rua ensina, né? O mundo ensina. Porque eu mesmo, eu vou dizer por eu mesmo já ter visto e ouvido, né? Onde eu trabalho é frente de rua, e aí passou umas meninas indo para a escola, aí falando, né? Ah, imagine aí, fulana, em certas palavras, palavra chamada cabaço, era o que ela dizia. Quando fulano perder, isso deve ser engraçado, não sei o quê. Mas ali já ela em si já estava com plano de fazer a menina perder a sua virgindade
tá entendendo? Fazendo a cabeça da menina já para aquele acontecimento. Mas aí é onde eu vou e volto. Mas porque na escola tem muitos jovens, na faixa etária aí de jovem, adolescente, que acaba indo por conversa e acaba cedendo. Por falta de orientações dos pais. Porque não custa nada os pais ensinar ali como é que funciona. Passar a informação como é que funciona. Como é que uma criança vê o mundo, como é que é feita uma criança. Né? Então o pai ou a mãe tem que ser um livro aberto com sua filha. Tem que chamar ela e dar orientação. Sentar e começar a ensinar. Porque uma vez mesmo, eu me lembro que, vou ser até ético, eu peguei uma menina, um menino dentro do banheiro na escola, e tinha outra menina no meio. Aí eu chamei essa outra para conversar em particular, que é cristã, porque o menino e a menina, na verdade, eram namorados, mas namorados escondidos, e estavam dentro do banheiro da escola. Aí chamei a menina e perguntei, imagina aí naquela época, se outras pessoas vissem, como é que não estaria teu nome? Ali poderia dizer que você estava lá dentro, cometendo, em certas palavras, né, orgias, né, posições inadequadas, e utilizando boca em parte íntima. E aí vai, eu ensinando abertamente. Então, aquela pessoa ali abriu a sua mente e entendeu como é que funciona a coisa. Mas se nós, no geral, pais, deixar isso em oculto, achando que isso vai ajudar a sua filha a ser direita, a ser comportada, a ser uma menina exemplar por ser da igreja, o caminho não é esse. Que aí você está deixando ela descobrir a vida sozinha. Então, ela descobrindo a vida sozinha, ela vai, no caso, sofrer. Vai passar por turbulência e aí vai ter, né, aquilo que eu chamo de consequências, de coisa que ela não estava preparada. É quando é a hora que os pais vão querer entrar, e aí já vai ser tarde demais. Já é tarde. Na hora que vai nos ser tarde esperar demais, porque quando for ver, o pior já aconteceu. E agora? Aí é o desespero, né? O desespero, não, minha filha não, minha filha não, minha filha não, mas o pior já aconteceu. Então, para que essa situação não venha a acontecer, é nós como pais, nós que temos filhas mulheres, né, temos que cuidar enquanto está nova, enquanto está já virando adolescente, né, passando da adolescência para a juventude, da juventude já para jovem, então já vai crescer sabendo o entendimento que tem que ter, né, as preocupações, o modo de se comportar, né, geralmente. Um modo de estar no meio de pessoas e o comportamento, entendendo? Porque nem todos os comportamentos hoje em dia, né, são comportamentos que as pessoas vêm a estar em um lugar e se comportam daquele jeito. É assim porque os pais não dão educação, os pais não ensinam, né? Os pais não ensinam, os pais não estão por perto, apronta mesmo, tá entendendo? Mas a partir do momento que nós ensinamos os nossos filhos, nós estamos ensinando por uma causa boa, por uma justa causa, né? Para que amanhã depois eles não venham, né, se dar mal em casamento, né, venha se frustrar, conhecer a pessoa e se frustrar, não. Porque ela vai saber que ela está crescendo, não. Primeiro eu tenho que conhecer, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que conhecer o pai, eu tenho que conhecer a mãe, e tanto para menina, mulher, como para menino, homem, né? Para os jovens. Que aí vai crescer, não, eu tenho que saber se aquela menina é de família, se não é. Vai que eu caso lá na frente e não dê certo, né? A mesma coisa é as meninas, não. Eu tenho que procurar saber como é aquele jovem, né? Em certos termos, né? Se é galinha, se anda pegando uma e outra, né? Como a palavra de Deus fala, isso é prostituição, então se anda se prostituindo ou não, né? Então temos que ter esse cuidado. Nós como mãe, nós como pais, temos que ter esse cuidado com os nossos filhos, para que amanhã depois eles não venham se prejudicar, né, por falta de ensinamento nosso mesmo.